Boa tarde, pessoal. E aí, como vocês estão? Bem, né? Pessoal, vamos lá. Primeiramente, eu vou pedir para que a explicaçãozinha que eu trouxe aqui, vocês estejam copiando no caderno, tá bom? Vocês estejam escrevendo aí em tópicos sobre o que eu irei falar agora, tá bom? Que é sobre a questão da linguagem, os tipos de linguagem, tá certo? Nós temos 3 tipos, que são bem simples, bem básicos, mas que vai fazer parte assim da nossa vida até o fim, certo? Que são os 3 tipos de linguagem. A linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Em uma aula passada, quando a gente adentrou no módulo, a gente já esteve falando um pouquinho sobre isso. Nós sabemos que o objetivo do gênero textual que nós estamos estudando, que é o gênero quê? Muito bem, o gênero tirinha, certo? O objetivo principal é contar uma história, certo? É relatar um fato, é contar uma história. Só que, como é uma tirinha, né? Uma ferramenta principal, assim, fundamental, são os quadros, né? Ela é contada dentro de quadrinhos, certo? Então, vamos lá. A linguagem verbal, quando é que vai ser uma linguagem verbal? Quando é que nós teremos uma linguagem verbal? Pessoal, essa linguagem verbal, ela vai ocorrer quando? Por meio de palavras. Quando por meio de palavras, tanto essas palavras, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, falando com vocês, falando, explicando para vocês, como escrita, quando vocês estão lá produzindo um texto de vocês. Aí se perguntarem, qual tipo de linguagem que você está utilizando? A linguagem verbal. Linguagem verbal é a linguagem falada, como eu estou fazendo aqui agora, ou também a linguagem escrita. Tá certo? Então, linguagem verbal ocorre quando eu escrevo, quando eu me comunico com alguém através da escrita, ou então da fala, quando eu verbalizo, eu falo. Beleza? Então, linguagem verbal é isso, tá certo? Ah, professora, e a linguagem não verbal? Vai ser aquela linguagem, aquela comunicação que ocorre por meio de quê, pessoal? De gestos. Olha aqui eu gesticulando. Se eu fizesse assim para vocês, ó. Se eu fizesse isso, vocês não iriam compreender o que eu acabei de falar? O que eu estou tentando transmitir para vocês, ó. Através do gesto eu não falei nada, ó. Mas vocês já compreendem que é o quê? Silêncio, ó. Silêncio. Certo? Então, linguagem não verbal é aquela que eu utilizo o quê? Apenas o quê? Rostinhos, fisionomias, gestos, a música que a gente só escuta. Entendeu? Então, quando eu utilizo esses outros mecanismos, as cores, os gestos, os sons, as danças, as imagens, ou seja, é muito empregada nesse gênero textual que nós estamos estudando. Por isso que é trazido e é trabalhada essa questão dos tipos de linguagem. Porque a linguagem verbal vai conter o quê? As letras, o texto escrito em si, ou até mesmo falado. A não verbal são o que? As imagens. Por exemplo, lá na tirinha tem lá a tirinha só com os desenhos, ou seja, utilizando a linguagem não verbal, que é só as imagens. E aí você vai entender a história por meio do quê? Do que está acontecendo. Ele encontrou uma bola, ele chutou a bola. Aí você vê a fisionomia, como ele gesticula, o que ele faz na imagem, se ele está rindo, se ele está com raiva, se ele está com medo. Não está havendo comunicação, a pessoa que produziu não está repassando o que realmente ela queria a partir da imagem, então houve comunicação. Sendo que a linguagem utilizada foi a linguagem não verbal, que é a linguagem através de sons, da imagem em si, certo? Das cores, ok? Que a gente já faz uma associação, o vermelho ao amor, né, o verde, esperança, natureza, o azul do céu, né? Não necessariamente precisa vir a palavra em si, mas a comunicação, por quê? Porque eu consigo compreender, ok? Aí nós temos a mista, que é quando vem as duas, é a junção da linguagem verbal,
ou seja, escrita ou falada, e da linguagem não verbal, quando vem o quê? Vem uma imagem, vem um gesto, vem um som, tá certo? Aí vai ser a linguagem mista. É a utilização dos dois tipos de linguagem, tanto da verbal como da não verbal, tá certo? Então revejam novamente o vídeo, copiem aí em tópicozinhos essa explicaçãozinha, tá bom? O que é que vocês foram compreendendo aí, vai colocando aí no caderno mesmo, já para ir fixando essa parte, certo? Porque é bem importante, vocês têm que ter essa compreensão da questão da linguagem. Aí já entra, pessoal, eu faço uma perguntinha a vocês. Professora, sim, os tipos de linguagem, tudo bem. Aí nós temos a questão do registro, né? Vocês lembram que eu perguntava para vocês na sala e às vezes vocês confundiam assim a questão da linguagem com o registro? Quando eu falo em linguagem, são esses três tipos. Ou é a linguagem verbal, ou a linguagem não verbal, ou a mista. Quando eu falo em registro, nós temos dois. O registro formal e o registro informal. Estão lembrados agora que a gente trabalhou isso em sala? Certo? Registro formal é aquele utilizado com pessoas, vamos dizer assim, por exemplo, a diretora, o prefeito, né, que você vai usar a formalidade. Sem gírias, sem aqueles dialetos populares que você utiliza com os colegas, certo? Porque aí você vai utilizar a informalidade com seus colegas, né, com pessoas próximas que você conhece, certo? Pessoal, vamos lá agora, o que vocês estarão fazendo? Vocês já estarão partindo para resolução agora, né? Para dar uma fixada melhor nisso. Aí vocês vão primeiro registrar no caderno essa explicaçãozinha em tópicos, tá bom? E em seguida vão estar fazendo a resolução, que vai da página 16 até a página 19. Então, a página 16, 17, 18 e 19. Beleza? Qualquer dúvida, vocês podem estar me perguntando, tá bom?